Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da BMF Bovespa, no centro de São Paulo. O governo anunciou uma revisão do PIB deste ano. A estimativa inicial era de crescimento de 1%, mas agora o Ministério da Fazenda já projeta crescimento menor, de 0,5%, o que vai gerar corte de despesas. A prévia da inflação de março começa a se aproximar do centro da meta, segundo a última informação do IBGE. E o varejo da cidade de São Paulo mostra sinais de alguma recuperação com o aumento das compras a prazo. Esse é o assunto de nossa entrevista com Marcelo Solimeu, da Associação Comercial de São Paulo. E também nós temos os números do mercado financeiro e as cotações dos papéis dos grandes frigoríficos negociados aqui na Bolsa. A revisão do Produto Interno Bruto anunciada hoje pelo governo federal vai gerar cortes no orçamento deste ano. A repórter Gisele Garcia tem informações ao vivo em Brasília. Gisele, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos. Olha, mesmo com essa revisão de 1 para 0,5% no crescimento da economia do país este ano, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está otimista, espera um crescimento depois de 2 anos seguidos de recessão. Lembrando que no ano passado, o PIB brasileiro encolheu 3,6%. Com essa expectativa menor para o crescimento da economia, o governo vai ter que fazer alguns ajustes para conseguir adequar o orçamento e cumprir a meta fiscal. Então deve ser anunciado a qualquer momento hoje um novo corte no orçamento que pode ir de 40 bilhões a 65 bilhões de reais. Além disso, Piotto, é possível também que haja um aumento de impostos, viu? A informação da Gisele, só um esclarecimento. Normalmente, quando o governo manda o orçamento para o Congresso e prevê lá os gastos todo ano, ele prevê o quanto que o país pode crescer. A partir dali é que ele faz esse custo todo, o custo da máquina toda, investimentos, por aí vai. Como agora o governo está revisando o crescimento do Produto Interno Bruto, ele também tem que revisar as despesas que terá, portanto, esse anúncio de corte aí, desses ajustes todos. Bom, e desde que o governo anunciou a liberação dos saques das contas inativas do FGTS em dezembro do ano passado, o Ministério do Trabalho já recebeu quase 7 mil denúncias de irregularidades nos depósitos do fundo, 1/3 do total. A Vanessa Casalino tem mais informações da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a todo mundo que está com a gente aqui no Cenário Econômico. E tem muita gente nessa situação, viu? Uma estimativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional indica que 7 milhões de trabalhadores foram prejudicados. O depósito do fundo é previsto em lei e obriga o empregador a depositar o correspondente a 8% da remuneração do trabalhador no mês anterior. Quem verificar que os depósitos não foram feitos ou não estão corretos, pode formalizar uma denúncia anônima contra a empresa no sindicato ou no Ministério do Trabalho. É só procurar uma agência, gerência ou superintendência do Ministério em sua cidade. Mas em alguns casos, a única alternativa vai ser mesmo recorrer à justiça, especialmente quando a empresa não existe mais. É possível cobrar até 5 anos de fundo de garantia não depositado e o prazo para entrar com uma ação é de até 2 anos após o desligamento da empresa. Lembrando que o saque da conta inativa vai até o dia 31 de julho, de acordo com a data de nascimento do trabalhador. Até lá, as agências da Caixa vão abrir ainda em 3 sábados, nos dias 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho. Depois de 31 de julho, os valores do FGTS inativos voltam a ficar bloqueados, Piotto. Saiu hoje a prévia da inflação oficial medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15. O resultado é a menor taxa para o mês de março desde 2009. Vamos acompanhar aqui na ilustração os principais números da inflação e como isso chega até nós, os consumidores. Vamos lá. Olha, só para você ter uma ideia aqui do IPCA medido este mês pela Fundação Getúlio Vargas, em março teve uma contribuição de 0,15 ponto percentual aos 12 meses.
Em fevereiro tinha havido uma inflação um pouco maior, de 0,54 ponto percentual. Isso, evidentemente, é o índice de março do mês, se comparado a fevereiro. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Em março de 2017, 0,15, conforme a gente viu. E em março de 2009, nesse comparativo, ou seja, para se ter uma ideia de como que a inflação está começando a ser controlada, quase se comparou a março de 2009, que tem um índice muito baixo de 0,11 ponto percentual de acréscimo na inflação dos últimos 12 meses. Esse é o dado bem interessante, porque aqui a gente está vendo a inflação oficial agora de 4,73%. Nesse mês, se a gente pegar os últimos 12 meses até março, nós temos exatamente esse número aqui. Em fevereiro, a gente tinha um índice um pouco maior, de 5,02% nos últimos 12 meses. Só para lembrar que o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, ou seja, o governo federal está trabalhando com uma inflação oficial no final de 2017 de 4,5%, ou seja, agora no terceiro mês a gente já está se aproximando dessa meta. Há um estudo, há toda uma previsão de que a inflação este ano fique abaixo do teto, do centro da meta, ou seja, abaixo de 4,5%. Se levar em conta esses números, a gente está tendo realmente uma situação que leva a crer isso daí. Esse aqui é o índice tão importante para a reunião do Comitê de Política Monetária, que decide exatamente a taxa referencial de juros, a taxa Selic. Quanto mais baixa, evidentemente, a possibilidade de crédito mais barato. Num momento em que a crise no país, em que ainda há dificuldade no país, se você baixar o crédito, você começa a ter uma oferta de dinheiro mais barato e investimento maior também no país. Vamos dar uma olhadinha no outro número aqui que é bastante importante. O que contribuiu para ter uma inflação nesse último mês? Olha, em fevereiro, a educação subiu 5,17%, puxou o índice para cima. Agora, em março, teve uma queda menor. Embora tenha sido o item que mais contribuiu para a alta da inflação, ele ainda teve, se comparado a fevereiro, com a alta das mensalidades, agora em março foi um pouquinho para baixo. E aqui tem um outro índice bem interessante. A habitação foi um dos que subiram esse índice agora em março. 0,64% contribuiu para o índice de inflação. E exatamente o que mais pesou no item habitação, o índice de inflação é composto por vários itens, um deles é a habitação. Está aqui, olha, energia. A conta da energia ficou 2,45% mais alta e fez com que o item habitação contribuísse para uma alta da inflação, embora ela esteja em queda, ou que se chama, ou que os economistas chamam de desaceleração, porque ela não está negativa, ela está só caindo menos, está subindo menos, né? Vamos lá. Alimentos, e puxou o índice para baixo, essa é uma boa notícia, uma queda na média de 0,08%, mas quando a gente olha para alguns alimentos, a gente vê o quanto que isso pode pesar na mesa do dia a dia do consumidor. Está aqui, olha, feijão carioca, 10,36% menos nessa última prévia. O feijão preto, que aqui em São Paulo a gente chama de o feijão da feijoada, né? Também uma queda de 8,27%. O frango inteiro, de 2,39% e carnes 1,31%. Tudo isso foi para baixo nessa medição do IBGE sobre a inflação, a prévia da inflação. No final do mês a gente vai ter o conjunto dessa situação de inflação, que a gente viu ali nos últimos 12 meses está chegando no centro da meta, o que é realmente uma boa notícia. E hoje, 22 de março, é comemorado o Dia Internacional da Água. Vital para todos nós, a água merece atenção especial, seja pela falta, como tem acontecido em várias cidades do Brasil e também do mundo, ou como ela chega até a população. Dados do Instituto Nacional de Geografia e Estatística, o IBGE, afirmam que 98% da população brasileira possui acesso à água potável, mas cerca de 17% do total de domicílios não possui o fornecimento hídrico encanado. Nós temos aqui dados do SNIS, que é exatamente o Serviço Nacional de Informação de Saneamento, e um comparativo entre saneamento, saúde e economia. Vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aqui foi uma informação que é do SNIS, mas a compilação foi feita pelo Instituto Trata Brasil, que é exatamente uma ONG que se dedica a estudar o saneamento no país. Agora, em 2015, só para você ter uma ideia, o atendimento total de água, esse estudo é referente ao ano passado, 99% das pessoas que moram na cidade de Franca, é um comparativo das 100 maiores cidades no país. Em Franca, que é a primeira mais bem colocada no quesito saneamento, 99% das pessoas têm atendimento de água. Dessa água fornecida às pessoas, 98%, que é esgoto, é tratado. Agora um comparativo com a pior cidade, a 100ª dessas 100 maiores. Ananindeua, que é uma cidade no Pará, na região metropolitana de Belém. De atendimento total de água, somente 28% da população tem acesso. Esgoto tratado da água fornecida, somente 8,75% dessa água é tratada.
Agora o comparativo com saúde, e aí começa o índice econômico também, aliás, de bem-estar social. Vamos dar uma olhadinha no outro gráfico que nós temos aqui, nesse outro grupo de informações. A pesquisa também fez uma comparação entre saneamento e saúde. E aqui vem um dado muito importante. Em Franca, que é a primeira cidade que tem saneamento muito próximo do ideal, por diarreia, entre 2007 e 2015, houve uma taxa de internação de 16 pessoas a cada 100 mil habitantes. Esse é o dado. O custo total dessas internações foi de R$ 405 mil. Agora vamos pegar a última cidade para entender o quanto que o não investimento em saneamento causa problemas econômicos também. Além do que é pior, as pessoas perderem dias de trabalho ou crianças perderem dia de escola, terem uma qualidade de vida inferior. Em Ananindeua, no Pará, de novo, a pior cidade nesse ranking das 100 maiores cidades do Brasil, a taxa de internação por diarreia, e diarreia tem muito a ver com água não tratada, água ruim ou de baixa qualidade, houve por 100 mil habitantes entre 2007 e 2015, 831 internações. O custo da saúde, R$ 17.827.000. Aqui está exatamente um comparativo de o quanto que investir em saneamento faz com que o Estado brasileiro poupe na hora de investir na saúde, porque você não tem pessoas internadas. Você, obviamente, já deve ter ouvido aquela boa e velha história, nem tão boa assim, mas bem muito velha, de que as pessoas lá no passado não investiam muito em saneamento, porque era obra que ficava debaixo da terra e não gerava voto. Bom, evidentemente que isso está mudando hoje, porque já há uma cobrança maior das pessoas por causa de saneamento, um saneamento melhor. Até porque criança, jovem, adulto, pessoas mais velhas que estiverem com diarreia vão estar na superfície de uma maca no hospital, perdendo dias de trabalho, qualidade de vida e o Estado gastando ainda mais com relação ao saneamento, com relação à saúde para tratar pessoas que tiveram um acesso à água ruim. Daí a importância do saneamento básico, a importância social, econômica, de bem-estar e por aí vai. E depois do intervalo nós temos uma entrevista sobre o varejo de São Paulo com o Marcel Solimeu, da Associação Comercial aqui de São Paulo. E também as expectativas para este ano. E também os números do mercado financeiro, nós voltamos em instantes. Vamos aos números do mercado financeiro desta quarta-feira, dólar e Ibovespa, mas também vamos dar uma olhadinha antes como foi a negociação das ações dos principais frigoríficos aqui na Bolsa. Vamos lá, olha, a Marfrig teve alta de 2,40% e a JBS, que teve queda esses últimos dias, teve um crescimento aí de 1,77%. No começo do pregão estava em baixa também. O frigorífico Minerva, que é concentrado 80% em exportação, está com uma queda ali de 0,53%, e a BR Foods, que tem sobretudo frango na sua carteira de exportações, também com queda de 0,75%. Bom, isso tudo, os frigoríficos são negociados aqui na Bolsa. Agora a gente tem também os números do Ibovespa, como fechou a Bolsa de Valores aqui em São Paulo. Vamos lá, o Ibovespa em alta de 0,86%, 63.521 pontos. E o dólar nós temos já cotado a R$ 3,00, já fechou o mercado de dólar também, R$ 3,09, alta de 0,22%. E o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, participou hoje de uma audiência no Senado para explicar as denúncias da Operação Carne Fraca. Gisele Garcia está em Brasília e nos traz outras informações novamente. Gisele. Pois é, Piotr, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, foi hoje à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado quando falou sobre o impacto da Operação Carne Fraca. Ele disse que a participação do Brasil no mercado internacional de carnes deve cair cerca de 10%, o que representa um prejuízo para o país de cerca de US$ 1,5 bilhão ao ano. Um outro dado interessante, Piotr, trazido pelo ministro, é a média de exportações de carne diárias. O Brasil costumava exportar US$ 63 milhões em média por dia e ontem, no dia de ontem, exportou US$ 74 mil apenas, então uma queda bastante significativa. Hoje cedo, o ministro visitou um supermercado aqui de Brasília, junto com alguns
fiscais quando coletou algumas salsichas, ali participou da operação e conversou também com alguns consumidores. Diz que, como ministro, garante a qualidade do produto brasileiro. E aqui em Brasília está acontecendo nesse momento uma manifestação de fiscais agropecuários em frente ao Ministério da Agricultura em apoio à Operação Carne Fraca. Os fiscais pedem que esses cargos de fiscalização sejam ocupados por funcionários efetivos, justamente para evitar esse tipo de corrupção que foi detectada pela Operação Carne Fraca. Piotr. Olha, essa visita que o ministro Blairo Maggi fez hoje ao supermercado lá em Brasília foi o que se chama de corpo a corpo. Ele tenta convencer, inclusive, como disse a Gisele, a consumidora ali, uma senhora consumidora, a continuar comprando carne. Deu, inclusive, o telefone dele, você vai acompanhar na programação aqui da TV Brasil. Bom, nesta quarta-feira o governo brasileiro pediu aos demais países da Organização Mundial do Comércio para que não adotem medidas e barreiras arbitrárias no que diz respeito ao comércio de carne. No documento enviado a 165 países, o Itamaraty insistiu que o sistema de controle sanitário do país é sólido e que os envolvidos estão em um pequeno grupo. Bom, e o varejo da cidade de São Paulo apresentou crescimento nas vendas a prazo nesta primeira quinzena de março. O aumento nas vendas foi de 6,4% se comparado aos primeiros 15 dias de fevereiro. No entanto, houve um recuo de 3,2% nas compras à vista. Eu conversei mais cedo com Marcel Solimeu, da Associação Comercial de São Paulo, que reclamou do crédito caro para quem ainda quer consumir e também defendeu a necessidade de mudanças na legislação trabalhista para reativar a economia. Acompanhe. Então, Marcelo, nós estamos em março, já passamos da primeira quinzena. O senhor está vendo uma recuperação econômica já do ponto de vista da associação comercial, do varejo, do dia a dia? Eu acho que podemos dizer que é uma recuperação na medida em que as quedas vêm diminuindo a cada mês. Alguns setores já estão até com resultado positivo quando comparado com o ano passado. Então, eu acho que a gente pode dizer que estamos indo na direção da recuperação, um pouco lento, é verdade, porque o desemprego ainda é muito forte. Mas não tenho dúvidas que no segundo semestre nós estaremos, pelo menos, empatando com o ano passado e no final do ano crescendo. O senhor acha que o comércio está pagando o preço, na verdade está mostrando uma certa recuperação agora, mas pagou o preço da queda no consumo, por qual razão principal? Pelo desemprego em si ou porque muita gente ficou mais cuidadosa para gastar? Eu acho que foi uma combinação de coisas. Primeiro que em alguns setores, com os incentivos fiscais, redução de impostos, tudo isso, o pessoal antecipou. Você teve incentivos para linha branca, geladeira, aquela coisa. Quem queria trocar, trocou. Você não troca a geladeira toda hora. Claro. Veículos, reduziu o IPI, você não troca toda hora. Então, isso foi uma das coisas. A outra coisa é o desemprego, que realmente foi muito alto. Outra coisa, a dificuldade de crédito e o custo muito alto do crédito. E, por último, a confiança do consumidor. Ele ficou inseguro, à medida que o desemprego aumenta, quem está trabalhando fica inseguro e resolve ser mais cauteloso para se endividar principalmente. Então, combinando todos esses fatores, o comércio pagou um preço alto aí com a queda das vendas. Tem como sair dessa situação mais rapidamente? Tem o que fazer? Tentar buscar um crédito mais baixo para oferecer ao consumidor? O senhor acha que é necessária alguma medida governamental, na sua opinião? Ou tem algo que a própria indústria, o próprio setor pode se mexer para tentar reaquecer as vendas? Eu acho que as coisas estão indo na direção correta. A taxa de juros vem caindo. Pelo menos a taxa de juros básica, que é do Banco Central. Mas não chega no banco ainda, né? Está faltando que essa queda dos juros seja repassada para o consumidor. Quando o senhor vê a Selic caindo, mas olha para o banco, cobrando o que cobra com o spread bancário, essa diferença exorbitante que tem entre o que se deixa lá para ser remunerado e o que o banco cobra quando você pega dinheiro para fazer qualquer coisa, o que o senhor pensa? O senhor que trabalha no varejo. Eu penso que há uma distorção muito grande que precisa ser corrigida. O Banco Central vem tomando algumas medidas, o próprio ministro da Fazenda tem anunciado que vai trabalhar para a redução do spread, então, que é a diferença entre o que custa para o banco e o que ele cobra depois. A própria redução da inadimplência
deve ajudar a cair também o spread. Então, isso tudo está indo na direção correta. Não está na velocidade adequada, mas estamos indo. E a confiança do consumidor vem recuperando aos poucos. À medida que ele começar a se sentir mais seguro no emprego, quem está empregado, o governo também já deu uma ajuda com essa questão do fundo de garantia. E isso foi marcante, não foi? Até porque era inédito, né? Não tínhamos uma experiência parecida com essa. E é um dinheiro do cidadão e que está lá rendendo praticamente nada e pode ajudar realmente, num primeiro momento, para reduzir dívidas. Mas o consumidor, normalmente, ele paga uma dívida para fazer outra. Então, isso movimenta a economia. Então, eu acho que a direção está correta. Acho que essa medida do Fundo de Garantia foi muito bem bolada e muito positiva. Precisamos agora acelerar um pouco mais a queda da taxa de juros para o consumidor. Tem possibilidade do setor buscar algum crédito mais barato e oferecer num crediário, evidentemente por um longo prazo? Porque as compras de longo prazo cresceram, né? Eu estou com um dado aqui, inclusive da primeira quinzena agora de março. As de longo prazo cresceram 6,4%, ou seja, quem comprou a prazo houve um aumento. No pagamento à vista caiu 3,2%. Mas ainda... Isso é um sinal de confiança no futuro? As pessoas estão comprando a prazo porque elas imaginam? Mas estão comprando ainda bens de menor valor. É a prazo, mas são os bens de menor valor. Não chegou ainda nos grandes itens, especialmente na indústria automobilística. Mas, à medida que os juros vão baixando, também os prazos do crediário vão se tornando mais longos. Isso dá uma combinação positiva e é por isso que nós estamos indo na direção de superar a queda das vendas e começar a recuperar. Primeiro passo para crescer, parar de cair. Eu acho que logo, logo nós vamos parar de cair. E isso nós já paramos, de alguma forma, né? Estamos caindo menos a cada mês. Alguns setores já até pararam de cair. Tomás, a grande discussão que se tem no país hoje é que chegou a hora de fazer as reformas efetivas. Evidentemente que a discussão qual é a melhor reforma a se fazer, trabalhista, previdenciária, inclusive tributária, ainda há uma discussão, a coisa está no Congresso. Aliás, sobre a reforma da Previdência, o ministro está indo pessoalmente fazer o que se chama de corpo a corpo com os deputados e senadores. Dessas três reformas, na sua posição, dentro do que pensa a Associação Comercial, qual é o melhor e o mais rápido a ser feito? Eu acho que mais rápido é a questão trabalhista, que você está mexendo apenas pontualmente. Não dá para chamar reforma trabalhista, porque na verdade se precisaria reformar a CLT inteira, que já tem mais de 70 anos aí. Mas, vem de Getúlio Vargas. Exato, e na época do fascismo. Mas as medidas pontuais que o governo está propondo já dão muito mais flexibilidade para o mercado de trabalho. O que o senhor considera muito positivo no que o governo está propondo? A terceirização é muito positiva. Independentemente em que parte da atividade da empresa? Isso é um sofisma. A terceirização pode ser da atividade principal, da atividade secundária, indiferente. Hoje você vai num carro, tem 20 empresas, cada uma monta um conjunto, depois você junta tudo. O que é isso senão uma terceirização? Aliás, elas são chamadas de montadoras. Exatamente. Então, e a questão de maior força para negociação. Então, por que adianta termos sindicatos fortes se eles não podem negociar tanto de um lado dos empresários como do lado dos trabalhadores? Tudo tem que ficar nos detalhes da lei. A lei é anacrônica. Então, o acordado, o senhor é a favor do acordado se superar ao legislado? Ou seja, o acordado prevalecer. Se os trabalhadores e patrões chegarem num acordo em determinado ponto de vista, independentemente do que prevê a lei, o acordado vale? Eu acho que isso é o espírito da Constituição. A liberdade de contratar. Você tem a liberdade de contratar em todos os setores, você não tem a liberdade de contratar no setor trabalhista, porque não só a legislação é anacrônica, mas a nossa justiça trabalhista é anacrônica. Uma última pergunta. O senhor acha que a resistência a alguma reforma, seja qual for a reforma, para tentar modernizar e aumentar a possibilidade de contratação, o senhor acha que vai vir de onde?
vem de setores do Congresso, vem dos sindicatos de trabalhadores, vem de quem ideologicamente pensa de forma contrária? Onde é que pode ter uma resistência maior? Eu acho que vem de grupos corporativos que querem preservar vantagens, privilégios, no caso da aposentadoria, que tem várias categorias que têm privilégios, vem de uma oposição, que eu acho legítima, desde que ela se discuta tecnicamente e não politicamente como vem sendo, e vem do próprio trabalhador que ainda não está bem informado. Mudanças sempre são traumáticas, mas nós temos que entender que o mundo mudou. Não, o cidadão hoje vive muito mais que antigamente, então você não pode continuar aposentando aos 50 anos se hoje você está vivendo até os 80. Então eu acho que vamos ter ainda alguma discussão, mas eu acho que nós vamos chegar lá. Então, Marcelo Solimão, muito obrigado pela entrevista aqui ao Cenário Econômico. Boa noite ao senhor. Bom, na sequência você tem os Corredores do Poder com Rosiane Kennedy. O Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.